É tempo de reajustar as suas armaduras. Olá, mulheres, sejam todas bem-vindas aqui nesse canal. Antes de compartilhar uma palavra do seu coração, já curte esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva nesse canal para que mais mulheres sejam alcançadas e impactadas com a mensagem de Deus que carrega esse vídeo aqui. Eu quero compartilhar algo com você e te preparar, isso mesmo, te preparar para o seu próximo ano, te preparar para as promessas que Deus tem para a sua vida. O ano de 2025 já está quase acabando. E o ano de 2026 já está aí, batendo na sua porta. E eu quero te preparar o seu espírito, a sua alma, para que você venha ter um ano de 2026 no centro do cumprimento das promessas de Deus sobre a sua vida. A Bíblia conta a história de Neemias, um homem que foi vocacionado por Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém, os exílios dos muros de Jerusalém. E a Bíblia nos relata que ele se propõe a ir até Jerusalém para a reconstrução dessa cidade. E chegando lá, quando ele chega em Jerusalém, começa o trabalho. A Bíblia fala de dois homens que começaram a zombar dele, Sambalate e Tobias. Esses homens ficaram incomodados com o ânimo e com a predisposição de Neemias nessa reconstrução. E a Bíblia fala lá no capítulo 4 de Neemias, no versículo 3, Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Eu tenho certeza que nesse ano de 2025, quando você se propôs a reconstruir o seu casamento, quando você se propôs a reconstruir a relação com seus filhos, quando você se propôs a ter uma intimidade com Deus, quantos Tobias e quantos Sambalates se levantaram, questionando você: isso não vai dar em nada, isso é só fogo de palha, lutar por esse casamento é perca de tempo. Eu tenho certeza que você deve ter ouvido algumas dessas frases. Versículo 6 do capítulo 4 de Neemias: assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ou seja, assim eles trabalharam no meio dessa crítica de Sambalate e Tobias. Isso não abalou e não afetou a fé de Neemias. Ele tinha uma palavra, ele tinha um foco, ele tinha uma missão, ele foi vocacionado. E talvez você foi chamada para algo com Deus. E assim que Sambalate e Tobias começaram com suas críticas, você paralisou. Eu quero preparar o seu espírito para o ano de 2026 que está chegando. E o segredo de tudo aqui é ter ânimo para trabalhar. Você precisa ter ânimo até para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Toda promessa existe uma renúncia, existe um preparo, existe um processo. E o processo aqui é ter ânimo. A Bíblia já nos relata: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Esse é o recado de Deus para você. Talvez esse ano de 2025 o que mais você não teve foi ânimo. Pelo contrário, você esteve desanimado no seu casamento, desanimada na sua casa, na sua família, no seu chamado, no seu ministério. Mas eu quero te lembrar que Deus, Ele quer revigorar o seu ânimo para que você venha reconstruir. E a reconstrução, ela se trata de dar atenção para aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. E eu quero te perguntar: o que Deus já liberou sobre você? Talvez, será que você não está focando e colocando o seu tempo e a sua energia em coisas novas, ao invés de dar atenção para o que já se tem? Essa é a pergunta de Deus para você. Quantas e quantas vezes eu e você desejamos tanto o novo, porque o novo ele gera aquele frio na barriga, aquela nova sensação, aquela nova experimentação. Mas o recado de Deus para você para o próximo ano: reconstrua o que já tem. Talvez você está esperando que o ano venha virar, esperando o ano de 2026 chegar, para que algo novo aconteça na sua vida. E Deus está falando para você: você não precisa de mais nada. O que você precisa, você já tem. Apenas reconstrua com ânimo. Esse é o recado de Deus para você. Então pare de desejar coisas novas e dê atenção para aquilo que você já tem. Reconstrua seu casamento, reconstrua sua casa, sua família e principalmente reconstrua o seu relacionamento com Deus. Talvez você esteja pensando: mas se Deus fizer isso, aí eu consigo ter uma aproximação com Deus. Não. Só reconstrua o seu momento de oração, o seu momento de intimidade com Deus, o seu momento de relacionamento com Deus. E Neemias nos deixa claro aqui que ter ânimo é a fonte de tudo para que você não desista até que a promessa se cumpra sobre a sua vida. Entenda, até para a promessa ser estabelecida sobre a sua vida, você precisa ter ânimo para receber essa bênção. Então, minha irmã, se prepare. Talvez o seu ano de 2025 não foi como você desejou, não saiu como você planejou, mas entenda algo: até aquilo que deu errado
tudo coopera para o bem. Tudo Deus está cooperando, tudo está cooperando para te empurrar para o centro da promessa de Deus. Então não questione a Deus, apenas agradeça, tenha ânimo e trabalhe, se prepare, tenha ânimo, jejue, ore para receber as promessas que Deus tem para a sua vida. Neemias não ficou imaginando como que seria um novo lugar para Jerusalém. Não, ele simplesmente foi para o mesmo terreno, para o mesmo espaço, para o mesmo lugar geográfico, e ele foi com uma palavra liberada pelos céus. E essa palavra de ânimo fez com que ele reconstruísse tudo aquilo que estava perdido. De Neemias ainda, capítulo 4, versículo 6, e assim construímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. E o que Deus nos fala aqui? Quando você se propõe a reconstruir o que já tem, isso vai acontecer no modo tão acelerado na sua vida, que quando você se dá conta, a bênção já chegou sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua vida financeira, sobre o seu relacionamento com Deus. Porque você está tendo ânimo. O ânimo acelera as promessas de Deus a serem cumpridas sobre a sua vida. Talvez algo que você tenha esperado há muitos anos. Será que não é momento de você avaliar se de fato você está tendo ânimo ou anda desanimada demais? Então, minha amiga, pare de querer o novo de Deus. Como que Deus irá liberar algo novo sobre a sua vida se você ainda não sabe nem usufruir daquilo que Deus já liberou sobre você? Então, aqui fica o recado de Deus para mim e para você. É tempo de reajustar as armaduras. Talvez aquilo que você desejou algo novo, Deus está comunicando para você hoje, filha, é apenas um reajuste. Precisa apenas de uma reconstrução. Precisa apenas de um trabalho de ânimo, empenhado, um foco, que eu já liberei uma palavra e essa palavra logo irá se cumprir. Mas tenha ânimo. E lembre-se, a palavra também nos ressalta, no mundo tereis aflições, mas tende um bom ânimo. Ou seja, o ânimo é a chave, é a ferramenta certa para que as promessas de Deus venham se cumprir na sua vida. Deus só libera promessas para mulheres que andam animadas. Anime o seu espírito, para que então você seja uma mulher sábia, edifique a sua casa, anime seu casamento, anime a criação dos seus filhos, anime a sua vida com Deus, para que em 2026 as bênçãos de Deus, as promessas de Deus venham se cumprir sobre a sua vida, em nome de Jesus.